O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Que essas palavras estejam em nossas mentes, em nossos lábios, em nossos corações. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito Santo. E sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Veio à cidade de Nazaré, onde tinha sido criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois Jesus fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admiradas com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus chegou do Rio Jordão, onde ele foi batizado. Quando ele foi batizado, o divino Espírito Santo de Deus desceu sobre ele. Aquela descida do Espírito Santo marcou o início da vida pública dele. O carpinteiro foi lá, recebeu a unção na plenitude do divino Espírito Santo, na natureza humana dele. Toda luz, santidade, o amor do Espírito Santo entrou na natureza humana daquele carpinteiro e ele mudou. Ele mudou, parou de ser carpinteiro e começou a ser pregador. E começou a vir a pregação, a mensagem do reino de Deus. É por isso que quando Jesus voltou, ele voltou com a força do Espírito Santo, o divino Espírito Santo movendo todo o ser dele, com esta nova fase de começar a vida pública, 3 anos pregando a palavra de Deus. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam, porque ele estava diferente, iluminado, inspirado, falando com autoridade, com convicção, falando do coração dele para os corações de todas as pessoas, e todos ficaram admirados e dizem: o que aconteceu? Ele não é o carpinteiro? Esse é o filho de Maria, filho de José? O que aconteceu? E ele pegou aquela passagem: o Espírito Santo de Deus está sobre mim. Foi a revelação que ele é o Cristo. A palavra Cristo quer dizer ungido. E ele realmente diz isso: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me consagrou com a unção, com a inspiração, com a luz. Esta é a revelação que ele é o Messias.
Ele é a pessoa que os judeus estavam esperando durante séculos. O cheio do Espírito Santo, Deus, Jesus, Deus, cheio do Espírito Santo e aquele que dá o Espírito Santo. Então ele é o batizador no Espírito Santo. Jesus é o Salvador, tira o mal, mas ele nos enche com o Espírito Santo, com amor e com uma vida nova para cada um de nós. É possível que a natureza humana, que nós, pessoas humanas, recebamos a unção de Deus, a plenitude de Deus, a plenitude do Divino Espírito Santo. Algumas pessoas não acreditam muito nisso aqui, não sabem. Vou fazer alguma pergunta para você, mudando um pouco. Você acredita que uma pessoa pode ser possessa pelo demônio? Que o demônio pode entrar numa pessoa e fazer coisas horríveis, não é? E a pessoa fica até louca, pessoa louca, desorientada, fora de si, coisa muito feia. Isso o quê? O demônio é um anjo caído. E é possível, e de fato acontece, pessoas endemoniadas, cheias de maldade e destruindo, querendo destruir as outras pessoas, coisa estranha que você não sente bem. E é possível que a pessoa seja sumamente egoísta, sumamente impuro, sumamente violento, materialista. É possível. Quer dizer que a pessoa humana pode ficar mal, com maldade humana, ou com maldade do próprio demônio. Quanto mais a pessoa pode ficar cheia de Deus. É possível. É possível. Aconteceu com Maria. Quando ela recebeu a visita do anjo, ela ficou cheia de graça, cheia de Deus. Aconteceu com Jesus no Rio Jordão. Aconteceu com os apóstolos no dia de Pentecostes. Aconteceu comigo anos atrás, muitos anos atrás, quando recebi uma força do Espírito Santo para começar a pregar a palavra de Deus e, consequentemente, para fazer uma produtora e canal de televisão. Quer dizer que nós podemos ser mergulhados no Divino Espírito Santo, tomados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Jesus prometeu: vós sereis batizados no Espírito Santo. Batismo quer dizer mergulho. Então você pode ser uma pessoa mergulhada no Espírito Santo. O Espírito Santo penetra em todo o seu ser. Descerá sobre vós o Espírito Santo. Jesus falou: descerá sobre todos vocês o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas até os confins do mundo. É por isso que nós vamos até os confins do mundo anunciar boas notícias. Aquela outra passagem de João 14, 26. O Paráclito, o Divino Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos a todas as coisas. Ah, que coisa interessante. O Espírito Santo ilumina as nossas faculdades, ele nos dá um impulso, uma luz para nós, nos ensina todas as coisas. E vos recordará tudo o que vos tenho dito. Quer dizer que o Espírito Santo vai iluminar nossa inteligência, o Espírito Santo vai iluminar a nossa memória de lembrar as coisas, não é? O Espírito Santo ilumina nossa intuição, nossa imaginação, de pensar, eu estou imaginando que talvez podemos fazer isso.
Não é fantástico isto? Quer dizer que é uma causa mista. O divino age junto com o humano. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Espírito Santo me ungiu. É Jesus, o homem que está falando. Para anunciar, quer dizer que vem a inspiração do Espírito Santo para falar das boas notícias às pessoas humildes, pobres. Ele enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista. É Jesus, homem, falando sobre a inspiração do Espírito Santo que estava sobre ele. E para proclamar um ano da graça do Senhor, um Kairos. É um tempo que está chovendo bênçãos sobre as pessoas. E quando acontece com a pessoa humana, quando acontece conosco, aconteceu comigo, a pessoa começa a ter uma vida movida pelo Espírito Santo. Não é uma vida movida pelo esforço humano, não. Esforço humano cansa. Nós nos desanimamos, a gente às vezes não tem um incentivo para ir, mas é movido pelo Espírito Santo, é uma vida orientada pelo Espírito Santo, e a pessoa começa a ter contato com Deus, a pessoa começa a louvar Deus, olhar mais para Deus do que para si, passar a ser adorador, sempre agradecendo Deus em todas as coisas. Quando o Espírito Santo desce, mensagens vêm para a pessoa, a profecia, porque realmente o que Jesus falou é uma grande profecia. Sim, agora está acontecendo todas essas maravilhas. É o dom da escuta de Deus. E a pessoa consegue saber a vontade de Deus, é o dom de sabedoria. Conhecer Deus, o mistério de Deus, entender cada vez mais o mistério de Deus. Quando desce o Espírito Santo, é liberdade. É a libertação que vem. É um contato com Deus, a fé em Deus cresce. Começamos a pedir coisas grandes, porque Deus é grande. Somos curados. Podemos até ter o dom da cura. Pôr as mãos e as pessoas ficam curadas, porque só a pessoa livre pode ser libertador. E acreditando em milagres. Deus é grande, Deus pode fazer maravilhas. Ele fez em Maria, pode fazer em nós. Para Deus nada é impossível. E o mais importante é que a pessoa passe a ser servo de Deus. Servo de Deus. Pessoa ativa. Como diz a primeira leitura, amar o seu próximo. Aquele que ama a Deus, ame também seu irmão. E vai fazer coisas práticas para o seu irmão. Realmente essa primeira leitura é muito legal. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus. Se nós amamos a Deus, provavelmente nós vamos amar nossos irmãos e guardamos seus mandamentos. Pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, não. Pois todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Acreditamos que nascemos de Deus, podemos vencer o mundo, e esta nossa fé é muito importante, é a nossa vitória. Abaixe sua cabeça e peça toda a força e plenitude do Espírito Santo.